Olá pessoal, queria falar contigo um pouquinho hoje sobre um jogo importante na história do Grêmio, o jogo do cheque. Calma, aqui é um canal de Grêmio, nós não estamos falando de Inter e Paysandu, até porque no primeiro momento não foi em cheque. O primeiro movimento foi dentro de um táxi, uma mala de dinheiro, depois teve a questão do cheque. Mas nós estamos falando aqui de Grêmio Futebol Porto-Alegrense, dia 14 de março de 1990. O Grêmio jogava contra o Vasco da Gama e era uma partida diferente. Nem a diretoria, jogadores, muito menos a imprensa, entendia exatamente o que era aquele jogo. Um jogo que estava marcado pela Libertadores da América. O Grêmio, primeiro campeão da Copa do Brasil, e o Vasco da Gama, campeão brasileiro. Esse era efetivamente o jogo. No entanto, como o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, uma competição nova, a pedido de vários clubes, não havia data para que Grêmio e Vasco da Gama jogassem separadamente pela Supercopa do Brasil. O que ocorreu então? Naquele momento, a CBF determinou, junto com a Conmebol, que Grêmio e Vasco da Gama jogassem dentro da Libertadores da América, também disputando o título da Supercopa do Brasil. Como nós tínhamos um jogo no Olímpico e um jogo lá em São Januário, estes dois jogos definiriam o primeiro supercampeão nacional. E naquele dia, 14 de março, o Grêmio venceu o Vasco da Gama por 2-0. Gols marcados por Nilson e também por Darcy. O que importa naquele jogo é o fato histórico da coisa. Primeiro, ele valia por duas competições, Libertadores da América e Supercampeonato do Brasil. 37 mil pessoas estiveram lá presentes para assistir o Grêmio. Só que havia um fato extraordinário. O jogo, que foi atrasado 30 minutos por falta de energia, tinha um problema extremamente grave acontecendo no país naquele momento, e por isso que eu trago que aqueles 37 mil torcedores foram extremamente relevantes na partida de Grêmio 2, Vasco 0. O que ocorria naquele momento? Vamos contar aqui o feito histórico. Fernando Collor de Mello tinha sido eleito presidente do Brasil e tinha confiscado a poupança da população. Era feriado bancário naquele dia. E os torcedores que queriam assistir o jogo do Grêmio não tinham dinheiro. Sumiu o dinheiro da conta da população. E aí tiveram que dar cheques para assistir o jogo. Portanto, 37 mil pessoas assistiram o jogo do Grêmio. Alguns com pouco de dinheiro, outros com cheque, a maioria com cheque, foram assistir Grêmio e Vasco no Estádio Olímpico Monumental, para ver Grêmio 2, Vasco 0, inclusive Foguinho, no intervalo do jogo, elogiou o Darcy, depois do jogo, falou do Darcy como o melhor jogador em campo. O Grêmio, que formou naquele momento, olha o time do Grêmio de 1990, Mazzaropi, o maior goleiro da história do Grêmio, Alfinete, o capitão, Wilson, Luiz Eduardo, um baita jogador tricolor, Elcio e Jandir, Cuca, Adilson Heleno, Darcy, Nilson e Paulo Egídio, um atacante de lado esquerdo, um ponteiro, como se diz, baixinho, insinuante, velocista, e o treinador do Grêmio, Paulo Sérgio Poleto. Grêmio 2, Vasco 0, o que encaminhou o primeiro título de supercampeão do Brasil na história do futebol brasileiro ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense, porque depois, no jogo de volta, o Grêmio empatou em 0-0 e conquistou o título. Eu queria aproveitar esse vídeo para mandar um abraço para 4 gremistas que estão, assim como eu, confiantes no octacampeonato. Gustavo Killing, que está fazendo aniversário hoje, meu sobrinho querido, Dyson Santana,
Ricardo Wortmann, o dono do Corneta do RW, que vai fazendo um furor aí nas redes sociais, falando muitas verdades, e também o meu amigo Gustavo Pessota. Grande abraço e até o próximo vídeo.